Nós vivemos numa era de extremos, mais do que nunca. Ou as pessoas são exageradas, ou são negligentes nas coisas, naquilo que fazem ou deixam de fazer. Esse desequilíbrio é resultado da falta de espírito nas ações, nos pensamentos, nas atitudes. Onde o espírito está presente, o equilíbrio se manifesta, porque o equilíbrio está no espírito e o equilíbrio pertence ao espírito e não ao cabeção, que acaba transviando-se muito fácil, ou para o lado do exagero ou para o lado da negligência. Pensemos um pouco sobre a educação dos filhos hoje. Como os pais vêm educando seus filhos? Observamos um amor, coloco bem entre aspas, um amor exagerado de muitos pais em relação aos filhos. Um amor que superprotege os filhos. Um amor que cria uma cápsula em torno deles. Um amor que controla. Um amor que impede o desenvolvimento. Porque neste falso amor os seres humanos buscam facilitar tanto a vida dos filhos e de forma artificial? E é aí que está o problema, porque daí falta completamente a naturalidade no processo de educação das crianças, que surgem indivíduos fracos, indivíduos dependentes, indivíduos mimados, indivíduos sem autoestima. Observamos nos adolescentes de hoje uma falta de autoestima. Adolescentes deprimidos, adolescentes doentes, adolescentes incapazes de cuidarem das mínimas coisas. E isso é resultante o quê? Isso é resultante do quê? De uma educação unilateral, de uma educação onde se sobressai uma super proteção, resultante de uma forma errada de amor. Coloco entre aspas, porque não existe uma forma errada de amor. O amor é amor e pronto. Uma forma errada de amor não é um amor, mas sim uma fraqueza. E estes pais que amam, amam os seus filhos de forma exagerada, vivendo para eles, trabalhando apenas para eles, servindo-os como se fossem reis, como se fossem deuses, estes pais, na verdade, são fracos, estão perdidos nesta vida, não têm um objetivo maior. Aquele que ama o filho acima de tudo, coloco de novo entre aspas, aquele que ama o filho acima de tudo, de forma doentia, de forma apaixonada, fazendo tudo para ele, eliminando todas as dificuldades, desafios e transtornos de sua vida, um pai ou uma mãe que ama o seu filho desta forma, não sabe o que é o verdadeiro amor. São pessoas fracas, pessoas que não têm um propósito espiritual. Porque isso está no primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. A Ele precisamos devotar o nosso coração, em primeiro lugar. E quando devotamos o nosso coração a Deus de forma correta, intuitivamente, alcançamos o equilíbrio e daí lidamos com tudo de forma equilibrada. Lidamos de forma equilibrada com a educação dos filhos, com a vida profissional, com a vida familiar,
com os amigos. Ou seja, independente do que o ser humano fizer ou onde ele estiver atuando, será equilibrado se obedecer o primeiro mandamento, amando a Deus acima de todas as coisas. Porque quem ama o Criador acima de tudo sintoniza o seu coração de tal forma nisso que vibra corretamente. E daí suas atitudes serão corretas e equilibradas. E não surgirão exageros e nem negligências. Se hoje as pessoas vivem nos extremos, se hoje estamos diante de uma sociedade de pessoas extremadas ou exageradas ou negligentes, é porque falta a obediência a este primeiro mandamento. Então, aquele que ama um filho acima de tudo de forma exagerada está muito longe da compreensão da vida. É uma pessoa que perdeu a compreensão da existência ou nunca chegou à compreensão da mesma. E busca alguma coisa para preencher-se, mas não é no amor aos filhos, de forma exagerada e desequilibrada, que o ser humano deve buscar um preenchimento, mas sim na verdadeira espiritualidade. E uma vez que se preenche com esta verdadeira espiritualidade, se capacita a educar os filhos de forma equilibrada também, sem exageros e sem negligência. O que observamos são pais exagerados, que cuidam demais de seus filhos, que amam-os de forma doentia, tornando-os artificiais. São bichinhos de estimação e não filhos. São bichinhos de estimação e não filhos. Então temos de um lado estes pais exagerados e do outro lado os pais negligentes, que não estão nem aí. Mas essas duas atitudes extremadas acabam gerando problemas muito parecidos no fim das contas. Crianças despreparadas, adolescentes despreparados e adultos despreparados para a vida. Porque falta neste caso o reconhecimento das leis espirituais, falta viver nas leis espirituais, falta praticar o primeiro mandamento acima de tudo, que diz amar a Deus acima de todas as coisas e não colocar outros deuses ao seu lado. Aquele que ama o seu filho acima de tudo o torna um Deus com D minúsculo. O torna um Deus com D minúsculo. Quem quiser compreender melhor essa questão do primeiro mandamento, leia a obra Os 10 Mandamentos e o Pai Nosso, de Abdrushim. Você pode baixar esta obra gratuitamente no site da Ordem do Graal na Terra. O endereço deste site está na descrição do vídeo. E eu mesmo já fiz um vídeo sobre o primeiro mandamento. Basta procurar aí no canal que você encontrará. Mas daí algumas pessoas se espantam diante do que eu estou falando, achando que eu devo ser uma pessoa cruel, de coração duro ou sem coração, que não tem sentimentos, que está completamente alienado do amor, da sensibilidade e da compreensão da vida. Mas uma coisa nós temos que compreender. Nós temos que educar as crianças e os adolescentes para uma vida espiritualizada. E numa vida espiritualizada e numa vida espiritual, não contam os mimos humanos, as fraquezas humanas, este amor, entre aspas, que é uma fraqueza. Não contam estes sentimentalismos delinquentes, porque os seres humanos estão se tornando cada vez mais delinquentes na obra do seu Criador, fugindo da sua responsabilidade existencial.
Um filho precisa ser educado para a vida corretamente. É preciso dar a real para uma criança, para que ela compreenda desde pequena o que ela precisa fazer, quais as suas responsabilidades, quais os seus deveres, as suas obrigações. Isso não é frieza, isso não é dureza, isso é sinceridade, é nisso que está o verdadeiro amor, para que esta criança não se frustre mais tarde. Já aqueles pais que amam exageradamente seus filhos, fazendo para eles tudo o que querem e mais um pouco, o que surge por fim? O que surge por fim? Indivíduos despreparados, fracos, incapazes de lidar com as frustrações, os sofrimentos, as decepções, as quedas, as derrotas, sendo que tudo isso faz parte da escola da vida. Nós temos que aprender com tudo. A melhor espada é aquela que é mergulhada no fogo e depois no gelo, no fogo e depois no gelo, no fogo e depois no gelo. Esta espada se torna resistente. E assim é o ser humano nos altos e baixos da vida. Mas estes pais exagerados que poupam seus filhos de tudo, tornando-os bichinhos de estimação, prejudicam seus descendentes, porque eles não se adaptam à vida. E a vida moderna, a vida moderna está na contramão das leis espirituais. As pessoas encontram-se completamente ignorantes acerca das leis espirituais. A lei da reciprocidade, a lei da gravidade espiritual, a lei da igual espécie. As pessoas vivem de forma inconsequente diante dessas leis. E quem não ama a Deus acima de tudo verdadeiramente, não com o cabeção, não por meio de conceitos mentais, mas falo aqui intuitivamente, quem ama a Deus acima de tudo intuitivamente, consegue lidar com tudo de forma adequada. Acaba sendo equilibrado nas relações, na educação dos filhos, nas referências que passa para eles. É isso que falta para os jovens. Referências. Os pais têm a responsabilidade de preparar os filhos para a vida e não mimá-los. Não ficar presenteando-os constantemente. Ficar consolando-os exageradamente. É preciso ser sincero com o seu educando, para que ele compreenda as lições da vida. Somente isso é útil. Os pais precisam compreender que precisam fazer e ensinar o que é útil. Não inutilidades. Não ficar mimando os filhos, tornando-os fracos, dependentes emocionalmente. Esses pais exagerados criam filhos dependentes que depois não caminham com as próprias pernas. E aqueles pais negligentes, que não estão nem aí, que deixam os seus filhos crescer de qualquer forma, geram verdadeiras bombas relógio para a sociedade, porque esses jovens libertinos que daí resultam são depois um problema para a vida social. E por isso a sociedade está tão desequilibrada. De um lado, pessoas mimadas resultantes de uma educação onde existe um amor exagerado. E do outro lado, pessoas libertinas resultantes de uma educação onde os pais não estão nem aí, onde não ensinam nada para os filhos. Então, é nestes extremos que as pessoas se encontram. Poucas pessoas são equilibradas, porque o equilíbrio ele é resultante da conexão com as energias espirituais. Quando o ser humano ama a Deus acima de todas as coisas, quando ele pratica
o primeiro mandamento em sua vida, ele se abre para as irradiações espirituais, as recepta dentro de si e dispõe de referências para agir corretamente em sua vida. Em todas as esferas, na vida profissional, familiar, entre os amigos, na vida espiritual e por aí vai. Somente onde o íntimo está conectado que o ser humano alcança o equilíbrio, que não é uma forçação de barra. O equilíbrio não é um cálculo mental, mas é algo natural que surge da própria fluidez. O equilíbrio é a própria fluidez. Onde a fluidez desaparece, sendo suplantada pelo cabeção, surge o desequilíbrio, ou o exagero, ou a negligência, conforme observamos nos pais dos dias atuais. E daí entra a questão do consumismo ainda. O que mais se vê por aí são fábricas de brinquedos, de tecnologias e aplicativos vendendo bugigangas para as crianças, e daí se tornam crianças cada vez mais debilóides, que não aprendem nem a brincar, que ficam apenas na frente do celular e da televisão, reproduzindo coisas prontas. E daí entendemos por que o coeficiente de inteligência das novas gerações está caindo, está decaindo. Os jovens hoje não são mais inteligentes que as pessoas de outra época. Se bem que o termo inteligência eu coloco entre aspas, porque o que é a inteligência? O que é a inteligência? Ter um monte de informações no cabeção? Isso é a inteligência? Em vez de usar a palavra inteligência, prefiro falar da inteligência emocional, que supera a inteligência mental e intelectual. Não adianta ser um intelectualoide e não ter inteligência emocional alguma, ser um desequilibrado total. O ser humano precisa, primeiramente, desenvolver o seu lado emocional. Então sim, ele se capacita para dar conta do resto. Do contrário, ele não dá conta de nada em sua vida e se torna um total incapaz. Como a maior parte das pessoas nos dias atuais. Pessoas incapazes nas diferentes esferas da vida. Então, este amor exagerado aos filhos é algo doentio. Os pais precisam educar, preparar os filhos para a vida. E o amor é isso. O amor é algo equilibrado. O amor não é essa coisa apaixonada de querer super proteger os filhos. Essa super proteção é resultante de uma fraqueza. É resultante da falta de autoconhecimento. Uma pessoa que se conhece realmente não parte para essa super proteção. Uma pessoa que se conhece, ela é equilibrada. Inclusive no amor para com os filhos, exigindo deles responsabilidades, primeiramente, porque um pai que ama ao filho o torna responsável para que ele caminhe com as próprias pernas e não vire um mimado bobão que vai caindo aos tropeços por causa da fraqueza, da inutilidade e da deficiência existencial. Então, quem quiser se aprofundar mais na questão dos 10 mandamentos, leia a obra Os 10 Mandamentos e o Pai Nosso de Abdrushim. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!